Oi, pessoal, tudo bem? Olha que graça, gente, que ficou meu coletinho em crochê. É muito fácil de fazer, gente. Vocês não vão acreditar como é fácil esse colete. A gente vai fazer as duas partes separadas. São dois quadrados idênticos. Aí a gente vai deixar aberto nas laterais. É sem costura, a gente só coloca os cordões. Aí coloca os botõezinhos em cima. Eu só fiz uma costurinha bem pequena, só em cima do ombro. Só para juntar a parte da frente com a parte de trás. Ficou lindo, né, gente? Aqui eu estou usando em cima de um vestidinho, pessoal. Mas vocês podem usar também somente o colete, fica aberto do lado. Se vocês fizerem para o verão, por exemplo, com uma linha de algodão, ou em cima de uma camisa com gola, né? Fica super lindo. E aqui eu fiz bem curtinho, mesmo em cima da minha cintura. Mas aí vocês podem fazer também um pouco mais comprido. Eu deixei os cordões assim bem compridinhos, pessoal, porque eu achei bonito. Na hora que eu estava fazendo, como eu não tinha muita ideia de quanto eu ia precisar, aí eu cortei o pedaço bem grande. Então, fica legal assim, porque dá para vocês também abrirem mais depois, se quiser fazer um efeito diferente no colete, sabe? Neste look, eu deixei ele bem justinho, bem apertadinho, mas se eu abrir ele mais, eu acho que vai ficar bem bonito também. Aí aqui, eu coloquei ele com uma regatinha por baixo. Ele fica mesmo na cintura da calça, olha. E esses cordões caidinhos assim, eu achei uma graça, gente. Eu adorei. E mais pra frente, se eu enjoar, aí eu posso cortar um pouquinho. E também posso fazer o nozinho mais em cima, mais perto do colete. Depois dá pra gente ir alterando, né? Então, bora fazer, pessoal, esse coletinho maravilhoso e super fácil de fazer. Se vocês gostaram, pessoal, já desse coletinho, deixem o like para eu saber que vocês estão gostando dos vídeos do canal. E para quem não é inscrito, pessoal, já se inscreva logo, tá bem? Bora começar então. Oi, gente! Estou começando a fazer esse coletinho maravilhoso e vai ser um colete muito especial, muito diferente, pessoal, porque ele vai ter a parte do lado aberta e vai ficar super legal. Eu já fiz aqui até uma correntinha. Eu vou fazer o teste, pessoal, se eu gosto mais da correntinha ou desse cordão que eu comprei numa loja. Eu tô fazendo ele em lã, pessoal, mas vocês podem fazer com uma linhazinha de lurex, uma linha de algodão e usar à noite. Dá para fazer várias coisas legais, pessoal. Vocês podem usar, por exemplo, uma fita de cetim. Eu vou mostrar para vocês como que a gente coloca do lado, amarra e depois vai trançando ela, fica super linda, gente. Então dá pra usar esse croppedzinho, esse coletinho aberto dos lados, sabe? Sem blusinha por baixo. Ou dá pra usar com uma camisa, com uma camiseta, uma blusinha de alça. Depende, pessoal. Vocês podem usar imaginação. Em cima de um vestido, por exemplo, fica muito legal usar esse colete em cima de um vestido florido. Se vocês usarem um vestido, assim, primavera, que não é muito quente e nem muito frio, então agasalhe um pouquinho, sabe? Quando vocês saem à noite, fica muito legal, gente. Então, vocês fazem do jeito que vocês quiserem, com a linha que vocês quiserem. Eu vou trabalhar, então, com esta linha aqui. Eu até já fiz um colete para criança, maravilhoso também, aberto do lado, com a mesma linha, pessoal. Mas foi feito em tricô, né, gente? Esse que eu vou fazer agora é em crochê. Este modelinho em tricô é super fácil, gente. São dois retângulos iguaizinhos. Depois a gente só coloca esse detalhezinho do lado e coloca os botõezinhos em cima. E esse que eu vou fazer agora é a mesma coisa, pessoal. Vou colocar um botão em cima, vou amarrar também a cordinha do lado, só que vou amarrar diferente. E vou fazer em crochê. Eu vou deixar também o link na descrição para vocês verem. Ele é maravilhoso, gente. Eu adoro aquele colete. Até vou fazer também para adulto, mais ou menos parecido, para vocês verem que também dá pra gente usar a imaginação e fazer vários modelinhos do mesmo tipo. Então, eu vou usar essa linha aqui e essa agulha aqui, número 5, gente, ó. Que é compatível com essa linha, tá bem? Então, eu coloquei esse colete assim, de lado, mas é porque a gente vai começar a trabalhar assim, daqui pra lá. Só que eu vou deixar ele, pessoal, assim, olha. Então, é muito mais fácil até de fazer, para vocês comecem já a fazer a correntinha. Vão fazendo uma correntinha bem compridinha, assim, do tamanho que vocês quiserem. Eu quis que ele ficasse curtinho, então, essa correntinha aqui não vai ficar muito comprida. Ela vai ficar até a minha cintura, mais ou menos. Então, é só ir fazendo a correntinha do ombro até o comprimento que vocês querem. Quando já der o tamanho certo, aí vocês já começam a fazer as carreiras, pessoal, que vai ser assim, vocês vão fazendo assim, ó.
Vamos fazendo de lado para ficar esse detalhe assim na vertical no corpo, vai ficar na vertical no corpo. Eu já tenho também um outro colete que eu fiz assim na horizontal. Quando a gente faz assim na horizontal e a gente quer que ele fique assim mesmo, aí a gente precisa medir a parte mais larga do corpo para poder caber no corpo certinho, tá bem, gente? Mas eu vou também deixar o link na descrição desse outro coletinho, ficou super lindo, o coletezinho cru, maravilhoso mesmo. Então, pessoal, como eu quero ele curtinho, não vai precisar colocar muitas correntinhas. Eu vou colocar aqui 60 correntinhas, que foi o tanto que eu coloquei nesse, tá bem? Então, a gente já tô com a minha laçada inicial aqui, olha. E vou fazer, então, 60 correntinhas. Para quem não sabe, pessoal, fazer as correntinhas, os pontos principais do crochê, eu vou deixar o link na descrição para vocês verem como que faz, tá bem? Só vou contar aqui, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, gente, vocês não se detêm muito com o número de correntinhas que eu vou colocar. Fazem a correntinha do tamanho e do comprimento que vocês querem. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Então, eu fiz 60 correntinhas, pessoal. Vou fazer as duas partes iguais. Então, pessoal, eu falei pra vocês que fica mais fácil. Olha, deu o mesmo tamanho aqui, tá vendo? Então, se vocês não quiserem medir com a trena, vocês começam a fazer a correntinha, coloca essa parte aqui bem em cima do ombro e vai descendo no corpo e vão fazendo até o comprimento que vocês querem, gente. E aí, já começa a fazer aqui as carreiras. E depois, pra gente saber a largura certa, vocês vão medindo no corpo de vocês também, pessoal. Vai colocando essa parte aqui na frente do corpo. Se vocês quiserem fazer igualzinho ao meu, aberto do lado, aí tem que fazer um pouco menor. Porque a gente vai amarrar depois esses cordões assim do lado, então tem que dar um espaço pra ele, né? Se vocês começam a fazer assim na horizontal, aí tem que bater certo na hora, porque senão depois a gente faz e depois não pode ser que não sirva, né? Mas esse não, dessa maneira aqui, como a gente vai fazer na vertical, é bem mais fácil, porque vocês podem ir fazendo e depois vai medindo no corpo. Quando chegar na largura certa, vocês param de fazer. Então, eu já fiz aqui 60 correntinhas, né, pessoal? Então, agora vamos começar aqui a subir as carreiras. Então, aqui nessa lateral, depois que a gente fez as correntinhas certas, né? Para cada tipo de corpo, para cada tipo de linha, cada tipo de agulha vai ser diferente, pessoal. Eu estou fazendo o tamanho P, mas não se baseie muito pela quantidade de correntinhas que eu coloquei, porque vocês têm que fazer o teste com a linha e com a agulha de vocês no corpo de vocês, pessoal. Porque às vezes a gente tá fazendo com uma linha mais fina ou mais grossa. Se for mais fina, precisa colocar mais correntinhas. Se for mais grossa, a gente coloca menos correntinhas. E se for o tamanho P, né? Se for o tamanho M ou G, aí tem que colocar mais correntinhas também. Mas é super tranquilo, pessoal. É só colocar essa correntinha na frente do corpo, como eu expliquei, coloca no ombro e vai fazendo até o comprimento que vocês querem, tá bem? Para medir o comprimento. E depois a largura, a gente vai fazer bastante e vai medindo no corpo para ver se tá bom. Então tá, então fiz aqui as 60 correntinhas, agora eu vou fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3. Agora eu vou introduzir a agulha na quarta correntinha. Aqui onde estou segurando meu dedo, olha. Introduz a agulha, puxa, busca a linha e passa pelos dois pontos ao mesmo tempo. Já fiz aqui o primeiro pontinho, ó. Só a primeira carreira que a gente faz 3, depois as próximas vai ser só 1. Quando a gente termina a carreira ali, a gente vai fazer só uma correntinha, vira o trabalho e continua fazendo normalmente. Então, é sempre a mesma coisa, pessoal, olha. Agora, a próxima, pego aqui, olha, na próxima alcinha, introduzo a agulha, puxo. Busco a linha e passo por todos os pontos, né? Agora, a próxima, introduzo a agulha, busca a linha e passa por todos os pontos. É só isso, pessoal. Sempre, sempre, sempre a mesma coisa. Não tem segredo nenhum. Aqui a primeira carreira não dá para ver muito, mas a partir da segunda carreira a gente já vai ver a diferença no ponto, pessoal. Vai ter que pegar sempre o ponto do lado de lá, a alcinha de trás, para ficar correto esse ponto. Então, a alcinha de trás é aqui, ó. Pegamos a alcinha e puxamos. É que aqui na primeira carreira ainda não dá para ver muito bem. Então, vamos fazer na carreira todinha, pessoal, sempre a mesma coisa, olha. Então, o único segredo desse ponto, pessoal, é ali no finalzinho que a gente tem que fazer corretamente para não ficar torto. Se a gente não pegar todos os pontos certinhos,
Eu já expliquei aqui várias vezes, pessoal, porque eu amo, amo, amo esse ponto. É muito fácil de fazer e muito rápido. É muito bom de trabalhar com esse ponto. Eu já fiz várias coisas aqui no canal. Tô sempre fazendo alguma coisa com esse ponto, porque é um ponto que rende muito rápido e muito fácil de fazer. E sem contar, gente, que ele fica lindo, ele parece tricô, né? Eu amo esse ponto. E tem outros vídeos também no canal, pessoal, com outros pontos que parece tricô, que eu amo demais também. Tenho aqui uma playlist, eu vou deixar para vocês, tá bem? Na descrição do vídeo. Então, pessoal, vou fazendo até o final. Quando chegar ali a hora de virar, eu paro para mostrar para vocês, tá bem? Olha que bonito que já tá ficando, gente. Olha, gente, já estou chegando no finalzinho da carreira. Então, ficou aqui, olha. Esse já está, olha. Esse ponto já tá feito. Terminar a alcinha aqui, ó. Agora, tem mais dois, ó. Esse e esse. Então, vamos fazer aqui, olha. Introduz a agulha, puxa. Busca a linha e passa por todos. Fazemos aqui o último pontinho. Apesar dele estar assim um pouquinho apertado, parece que não é mais um ponto, mas é, olha. Ele tá bem escondidinho aqui, pessoal. Então, introduz a agulha, puxa a linha. Busco a linha e passa por todos os pontos. E aqui ficou retinho o nosso trabalho, pessoal. Agora, eu faço uma correntinha, viro e vamos continuando, pessoal, olha. Então, agora, vamos introduzir a agulha na terceira correntinha. Então, aqui vai ser sempre igual, pessoal. A gente vai introduzir a agulha na terceira correntinha. Não precisa nem contar, pessoal, porque quando vocês estão olhando o trabalho de frente, é só introduzir a agulha no próximo ponto. Então, introduz a agulha, busca a linha e passa por todos. Eu já vou mostrar para vocês melhor, pessoal, porque aqui não deu para ver direito onde é a terceira correntinha. E vamos pegando, agora dá pra ver bem, que a gente vai pegando na alcinha de trás, ó. Pra poder aparecer o desenho, pessoal. Se a gente pegar na alcinha da frente, não vai aparecer esse desenho. Olha que rápido, pessoal, que é esse ponto. Em um instantinho, vocês fazem um coletinho desse, pessoal. Em uma tarde, que vocês estão de folga, vocês pegam esse coletinho pra fazer, vocês vão terminar ele rapidinho. Vou fazendo, pessoal, até ali no finalzinho. Quando chegar ali no final, eu mostro de novo pra vocês. Pra gente deixar o trabalho retinho, retinho, retinho. E não ter problema nenhum aqui nas laterais, ó. Tá bem? Olha que retinho que fica. A única coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é isso, pessoal. Não deixar perder nenhum ponto, porque senão o trabalho fica torto, fica horrível do lado. Depois a gente tem que desmanchar o trabalho inteiro, porque ficou torto do lado, a gente não vai conseguir usar. Tá bem? Então, eu vou fazendo aqui até o final. E já paro pra mostrar pra vocês ali no finalzinho, virando de novo. Tá ficando igual, pessoal, olha. O mesmo detalhezinho aqui, né? Até já. Já estou chegando, pessoal, no finalzinho, olha. Muito, muito fácil, gente, de fazer esse ponto. Então, olha aqui, pessoal, ó. Pego a alcinha de trás, puxo, busco, passo por dois. E agora eu vou fazer aqui o último pontinho, gente. Como a gente não pega a alcinha da frente, ó, é só puxar a alcinha um pouquinho pra cá, ó, pra gente buscar aqui aonde que termina aqui o ponto, gente, ó. Nos outros vídeos eu ensinei pra pegar por aqui. É só pegar a alcinha de trás, mas também tem uma outra maneira que é até mais fácil, que a gente pega mesmo aqui, ó. Pega mesmo pela frente, só pra ficar essa beiradinha toda retinha, ó. Pega pela frente, puxa, busca a linha e passa por todos. É muito mais fácil do que a gente ficar buscando a alcinha de trás e vai ficar também retinho. Agora, eu faço uma correntinha, viro o trabalho e vou introduzir a agulha na terceira correntinha. Se olhar de frente, a gente vai ver que é o próximo ponto. Vou mostrar para vocês, mais para frente eu vou tirar a agulha e vou contar direitinho para vocês verem, pessoal, porque aqui não deu para ver muito bem. Já está. E assim vai, pessoal, sempre, sempre, sempre a mesma coisa. Eu vou chegar até ali no final para mostrar mais uma vez essa viradinha que a gente dá para vocês fazerem esse trabalho super retinho, tá bem, gente? Até já! Olha, já tá formando aqui o nosso desenhinho, ó. Vai ficando levantadinho aqui, ó. Até já então, gente. Olha, pessoal, já estou chegando então aqui no finalzinho de novo, olha. Faço este normalmente, né? Puxo, busco, passo
pelos dois. E agora aqui o último, gente, ó. A gente vai buscar aqui. No outro vídeo eu ensinei aqui que podia pegar aqui a alcinha de trás por aqui, ó. É só pegar e fazer que também vai ficar retinho. Mas eu fiz o teste pela frente e também fica super bonito, pessoal. Então pode pegar pela frente que vai ficar super bonito também o trabalho, ó. Tá vendo? Tá ficando super retinho. Então agora vamos subindo, pessoal. Vamos continuando. Vamos fazendo o tamanho da largura que vocês querem. Conforme vocês vão subindo as carreiras, vocês vão medindo no corpo de vocês. Quando vocês acharem que já está uma boa largura, aí vocês param de fazer e aí a gente vai amarrar essas fitinhas do lado, tá bem? Já vou mostrando tudo pra vocês. Gente do céu, quase que não deu pra eu terminar o meu coletinho, porque eu tava fazendo com os restinhos de lã, pessoal. Tô aproveitando aqui, falei pra vocês que eu ia começar a fazer algumas coisas com restos de lã. Já fiz uma blusinha pro meu filho, fiz uma blusinha toda colorida em tricô, fiz uma luvinha em tricô também, toda colorida. E agora eu tava aproveitando esse aqui também, porque eu já fiz várias coisas aqui pro canal com essa linha. Fiz uma touca, uma luva, depois fiz um colete bem bonito aberto do lado para criança. E aí, tava aqui fazendo esse e eu pensei, bom, como ele vai ser bem aberto dos lados, não precisa fazer muito grande. Então, vou fazer bem pequeno. Então, esse tamanho aqui, olha, já tá bom? Até vou medir aqui para vocês quanto que deu. Vou esticar um pouquinho, porque depois ele vai esticar, né? Se a gente estica um pouquinho, olha, 42 centímetros, mas ainda estica mais, pessoal. 42, olha, porque no corpo, se a gente esticar bem, ó, se eu esticar bastante, aí ele vai ficar bem mais largo, ó. 47, mas ainda dá pra esticar mais um pouquinho, acho que até uns 50 vai. Mas aí, é só pra explicar pra vocês, pessoal, que isso tem que fazer um pouco menor, porque senão depois não vai ficar legal do lado, nem vai aparecer o desenho, sabe? Do fio que a gente vai amarrar do lado. Então, ele tem que ser bem justinho mesmo, não precisa ser muito largo. Então, esse tamanho aqui eu já medi várias vezes no meu corpo, eu coloquei na frente, fui puxando. E eu também não quero que puxe muito, senão vai ficar muito apertadinho, sabe, no bolso, vai ficar super apertado e eu não quero. Eu quero que fique assim um pouco soltinho. Que fique assim confortável, sabe? Que não fique muito apertadinho. Mas mesmo assim, pessoal, tava quase acabando a minha linha. Aí eu tinha feito isso aqui um pouco maior, porque eu tava assim meio indecisa ainda do que eu ia fazer. Então eu tinha feito isso já do tamanho certo, né? Da parte da frente. Então desmanchei aqui algumas carreiras e fui fazendo esse aqui pra ver se eu conseguia terminar, porque eu vi que não ia dar a linha, né? Aí eu fui na loja. E encontrei, pessoal, fiquei tão feliz que eu encontrei esse novelo, gente, porque não é o mesmo. Esse aqui eu tinha comprado um novelo de 300 gramas e era bem mais baratinho e tinha 300 gramas, então deu pra fazer muita coisa. E esse aqui, pessoal, olha, 100 gramas e é o mesmo. Eu fiquei super feliz porque deu pra terminar. Então agora eu vou só terminar aqui com vocês, que vocês viram que é muito fácil de fazer, gente. Então, essa parte aqui já tá feita. E agora eu vou só terminar com vocês essa aqui, pra mostrar pra vocês como que a gente termina, né, pessoal? Então, vamos fazendo aqui, olha, vamos continuando. Vou fazer só mais 2 carreiras, pessoal. Mas eu queria mostrar pra vocês aqui mais uma vez, olha, que a gente vem vindo, né? E aí, depois aqui no final, olha, pega os dois juntos, ó. Aí fica super retinho também. Tá dando certo assim, pessoal, ó. Tá bem? Olha, vai ficando bem retinho aqui também. Agora, faço uma correntinha, vou virar e vou fazer aqui na terceira correntinha. Sempre a mesma coisa, né, pessoal? Vou tirar aqui pra mostrar pra vocês que eu acho que eu não mostrei muito bem. Então, a gente conta aqui, ó. 1, 2, 3. Não precisa nem contar, pessoal, porque na hora que vocês colocam assim, ó, parece que é o próximo, olha. Vocês vêm aqui, ó. Olha, 1, 2, 3. E como esse aqui fica de pezinho, ó, parece que já é o próximo aqui, ó. Então, eu já nem conto, eu venho aqui direto no próximo, ó. Tô vendo aqui que é o próximo, introduzo a minha agulha aqui e faço, mas na verdade seriam 3, né? 3 correntinhas. Então, eu vou fazer aqui, pessoal, até o final e já vou mostrar pra vocês, então, arrematando, tá bem? Já estou chegando no finalzinho, pessoal, olha. Só tem mais 2 pontinhos, esse e o último, né? Então, eu faço este, faço aqui o último, pego os dois juntos, olha, vou pela frente mesmo, pessoal. E faço aqui o último, agora puxo um pouquinho, olha, e vamos arrematar aqui a linha. Então, é só cortar essa linha um pouquinho maior, pessoal, olha, eu vou cortar com a mão mesmo, porque eu tô sem a tesourinha aqui.
puxei, né? E não precisa deixar muito grande, porque não vai ter costura aqui do lado, vai ser só o nosso cordão, né? Olha, passei por dentro do pontinho e puxei a linha. Então, uma das partes já ficou finalizada, pessoal. Então, a gente vai fazer duas partes idênticas. Aqui, como eu tava economizando linha, pessoal, fiz aqui o nó aqui mesmo, ó. Geralmente eu faço nas pontas. Como eu tava economizando, aqui foi a linha que eu tinha desmanchado da parte da frente. Esse pedaço aqui, daqui até aqui, olha. Eu tinha desmanchado, amarrei aqui mesmo, mas depois não tem problema, porque a gente vai desmanchar esse nó. E vamos fazer o arremate aqui, vai ficar bem bonito, tá bem? Aqui também, ó. Aqui já é a linha nova, ó. E olha como ficou bonito, né? Então, vamos contar aqui, só pra vocês saberem quando que já tá na hora de parar, né? Então, eu conto aqui as carreiras, ó. Cada carreira dessas, são duas, né? Mas eu vou contar como se fosse uma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. São duas, né, pessoal? Então, daria o dobro disso. Mas, pra contar assim, fica bem mais fácil. Então, eu fiz 28 nesta aqui. Agora, vamos contar nessa pra ficar idêntica, né? Aí, vocês vão pelo mesmo lado, ó. Então, a gente conta cada gominho desse, ó. É um gominho assim, né? Vamos contar aqui pra dar 28 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Aqui já fiz uma, vai faltar mais uma, pessoal, pra fazer mais um gominho aqui, tá vendo que não termina aqui? Tem que ficar igual aqui, ó. Então, eu fiz de propósito pra mostrar pra vocês, Para ficar o número certinho de carreiras nas duas partes. então, eu vou terminar com vocês, fazer mais uma carreira. Vamos fazer aqui o último pontinho, tá bem, gente? Pegamos os dois juntos, olha, pela frente mesmo. Puxa. E faz normalmente. Agora, vamos virar e fazer a última carreira, tá bem, gente? Aqui tá a união da minha linha, ó. Que ficou faltando uma carreira, então eu tive que juntar outro novelo, mas não tem problema nenhum. Vou fazer uma correntinha pra virar, né? E depois essa linhazinha a gente sempre deixa maior, olha, pra gente arrematar e não ficar feio. Agora, eu vou contar aqui, então. 3, né? 3 correntinhas, olha. 1, 2, 3. Tá vendo, pessoal, como olhando de frente, ó. É mesmo no próximo ponto, né, gente? Mas se eu olho de lá pra cá, daí a gente vê que tem 3, ó. 1, 2, 3. Então, é só fazer aqui na próxima. Mas se quiserem contar, contem 3, né? Então, venho aqui na próxima, olha. E faço normalmente. E vai ficar sempre bonito o meu trabalho, sempre retinho, ó. Tá vendo? Como fica retinho, pessoal, olha. Fica perfeito, né? E olha como já tá ficando aqui o meu desenho. O gominho, ó. Tava precisando esse gominho, né? Senão não ia ficar a mesma quantidade de carreiras. Então, vou continuar, pessoal, até o final. E já amarro a linha também ali com vocês, pra vocês verem terminando esse lado também. E já vamos colocar o botãozinho dourado. Vamos colocar o cordão, que eu estou super ansiosa, pessoal, pra ver como vai ficar. Eu acho que vai ficar muito, muito lindo. Então, eu faço até o final e já mostro pra vocês, hein? Já estou chegando no final, pessoal, olha. Até foi bom que foi preciso fazer mais uma carreira, que assim não fica essa falhazinha aqui, porque, olha, quando a gente desmancha, ele fica meio frouxinho, ó. E aqui ele tá mais certinho, tá vendo? Como eu tinha desmanchado essa, ela ficou meio frouxinha, ó. Aqui, tá vendo? Ficou assim, ó. Então, foi bom que agora eu tive que fazer mais uma carreira. E olha como vai rápido, gente. Fazer esse ponto é muito legal. Eu amo esse ponto porque parece tricô, gente. Olha, falta só mais dois. Este e o último. Eu pego os dois, puxo a linha, né? Agora, puxa, seguro aqui, olha. Eu vou cortar a linha assim com a mão mesmo. Eu tô sem minha tesourinha aqui. E passa a linha por dentro desse último ponto, ó. Já está, pessoal. Agora, vamos só montar ele aqui, para eu mostrar para vocês como que eu vou fazer. Vamos já montar a nossa peça, pessoal. Olha que legal. Então, vamos colocar uma parte em cima da outra, que vai ser o ombro. Temos que fazer aqui uma costurinha para juntar a parte da frente com a parte das costas. Deixa bem certinho aqui, ó, um dedinho só, tá vendo, ó? Um em cima do outro, ó. E vou usar essa linha que tá aqui, só para dar uma costuradinha, ó. Deixei só um dedo,
Ele já tá bem curtinho, sabe? Eu tava economizando linha, então ele tá super curto em mim. Então, eu vou pegar aqui uma agulha de tapeçaria, olha, e vou costurar só essa partezinha aqui, aproveitando essa linha que já tá aqui, ó. Se vocês quiserem colocar um alfinetinho aqui pra segurar, aí vocês colocam, tá bem, gente? Eu já vou fazendo aqui direto, tá bem? Olha, vou começar aqui, é um dedinho só, né? Vou começar a costurar daqui, olha, essa é a parte de baixo e essa parte de cima. Só dar aqui uma costuradinha pra ela ficar unida aqui, olha, a lateral, né? E já está, pessoal. Agora, eu só vou dar aqui uns nozinhos pra ele ficar... Até vou virar aqui, vou dar uns nozinhos aqui por dentro, ó. Pra cá, ó. Aí, sim, não aparece nada. E vai dando aqui uns nozinhos, ó. Dá uma puxadinha bem apertado. Dá mais um nozinho. Aí, passa a linha assim e pode cortar. Vou passar a linha pra cá mesmo, olha, assim fica escondido aqui no meio, né? Aí, tô sem tesoura agora, mas depois eu vou cortar aqui, já corta bem rente aqui, ó. Aqui já ficou pronto. Tanto faz o lado, pessoal, eu costurei aqui pelo lado avesso, né? Vou costurar desse lado também. Eu sei que é o lado avesso, porque essa parte aqui tá terminando, ó, sem o gominho. Eu quero que esse gominho apareça aqui na frente do meu trabalho, ó. Tá vendo que aqui tá o gominho? E nesse não tá o gominho, por isso que eu tô falando que esse vai ser o lado avesso. Aí, vocês fazem a mesma coisa, olha, põe assim por cima e depois costura aqui. Esse vai ser daqui pra cá, né? Depois eu vou virar do lado direito e vou colocar o botãozinho pra mostrar pra vocês. Mas eu vou fazer só um lado aqui pra mostrar pra vocês. Então, aqui a gente vai medir o tamanho do nosso braço, ó. Eu vou deixar aqui uns 17 centímetros. Aqui, ó. Vou deixar a partir daqui, que eu sei que o meu braço mais ou menos dá isso. Porque na hora que a gente também coloca no corpo, estica. Então, só mede aqui, pessoal, ó. Marquei 17, né? Deu esse tanto aqui, ó. Né? Aí, eu marquei aqui. Olha, gente, já deixei aqui uma pronta, ó, pra mostrar pra vocês. Aí, a gente vai fazer a outra parte juntos. Olha que lindo, gente, que ficou. Fiquei encantada. Eu deixei aqui bem comprido, pessoal. Fiz aqui um lacinho, mas ainda tem aqui bastante, olha. Porque depois eu quero medir, provar no corpo e ver quanto que eu quero aqui, o tanto de distância que eu vou deixar aqui no corpo. Talvez eu solte ainda um pouquinho, e aí, se não precisa soltar mais, aí eu corto um pouco pra não ficar esse laço assim muito comprido. E aqui também já coloquei o botãozinho, olha. Ficou super lindo. E agora vamos fazer então o outro lado junto com vocês. Muito, muito fácil de colocar, gente. Vocês vão ficar admirados como é super fácil mesmo. Então, a primeira coisa, pessoal, é dobrar aqui, olha. A gente vai tirando aqui do carretel, ó. E eu vou dobrar um pedaço bem grande, ó. Vou deixar aqui bem grandinho mesmo. Ó, vou puxando assim, pra mostrar pra vocês quanto que eu deixei. Eu vou até medir aqui pra vocês, pessoal. Vou cortar. E deixei assim dobrado ao meio, ó, porque a gente vai começar aqui por cima. Assim, ó. Então, pessoal, ele é dobrado, ele é duplo. Deu 1,04 m, ó. 1,04 m, então, duplo vai ficar 2,08 m. Mas isso é porque eu quis deixar ele bem larguinho e depois eu vou medindo, pessoal. Eu preferi fazer assim que eu achei mais fácil. Então, agora já tá aqui dobradinho no meio, ó. Né? Vamos começar aqui por cima. Eu vou fazer aqui um nozinho do mesmo jeito que eu fiz nesses aqui, ó. Então, eu vou deixar a mesma distância de um pro outro pra ficar igual, né? Vou fazer um nozinho aqui, ó. Mas aí vocês fazem o nozinho aonde vocês quiserem, pessoal. Eu deixei assim um pedacinho sobrando, porque aí depois eu vou olhar se eu gostar assim, eu deixo assim, senão eu corto bem rente. Faz um nozinho apertadinho, porque senão ele vai
desmanchando, né? Olha, essa parte aqui já começa a desmanchar. Vou fazer um nozinho aqui desse outro lado também. Bem aqui. Já está. Pronto, agora eu já posso começar a colocar, né? Então, ele tá aqui, ó, bem certinho, né? Puxo bem. Vou começar, então, a partir daqui. Agora, eu vou mostrar pra vocês aqui também como que eu coloquei o botãozinho, fazendo o pessoal do lado direito, tá bem? Eu tinha mostrado pra vocês, do lado direito termina com gominhos, assim, ó. E desse outro lado não, ó. Fica aqui, essa ponta assim, sem o gominho. E aqui tem mesmo um gominho, ó. Então, eu preferi deixar aqui, ó. Ó, desse lado, esse lado é o avesso, dá pra ver que ele fica assim, diferente. Olha, o gominho fica mais pra cá, fica um pouquinho diferente. Eu prefiro esse lado aqui pro lado direito, ó. Então, vamos deixar assim, larguinho. Arrematei todas aquelas linhas que estavam soltas, deixei só essa aqui pra mostrando pra vocês como que eu faço, olha. Tem aqui um nozinho, então eu venho pra cá. Bem apertadinho, pessoal, ó. Vai passando a linha assim. Aí, vou subindo aqui pra fazer uns nozinhos, ó. Bem discretamente, pessoal. Vou fazer aqui um nó. Bem apertadinho. Que assim, as linhas todas a gente arremata assim, pessoal, pra não ficar nenhuma linha feia aparecendo, ó. Aperta bem, esse nozinho fica bem discreto aqui, ó. Agora, vou subindo mais um pouquinho. Por aqui, por aqui. É superficial, gente, pra não aparecer do outro lado, ó. Então, a gente vai passando assim, ó, superficialmente. Agora, eu já posso fazer aqui mais um nó. Aperta bem esse nozinho, ó. E aí, puxa ele pra cima mais um pouquinho, assim, ó. E aí, já pode cortar essa linha, bem rentezinha aqui, ó. E aí, ele nem aparece, ó, gente, que tem costura aqui, né? E agora, eu vou colocar um marcadorzinho aqui, olha. Só pra não sair do lugar aqui, pra ele ficar retinho. Então, eu vou pegar aqui bem na ponta, ó. Com esta outra ponta aqui. Pra deixar bem marcado aqui o começo, pra não sair do lugar. Né? Pronto, aqui já posso ficar tranquila. Agora, eu vou costurar aqui do mesmo jeito que eu costurei do outro lado, já mostrei pra vocês, né? Mas vou fazer igual, ó. É só vir assim, ó. Esse lado vai ficar em cima, ó. Esse lado por cima daquele. Era um dedinho só, né, ó. Só um dedinho aqui, ó. Então, vou costurar aqui também. Já mostrando pra vocês. Tá vendo, ó? Só essa pontinha aqui, pessoal. Vou passando a linha assim. Do mesmo jeito que eu fiz do outro lado. Ficou bom, olha. Agora, eu vou passar assim por dentro. Só pra dar o acabamento aqui do lado de dentro. Vou dando aqui os nozinhos também do mesmo jeito, né, pessoal? Passo assim, ó, e já posso cortar essa linha. E agora, eu vou colocar o botãozinho. Coloquei com essa linha rosa. Não aparece muito, até deu certo, pessoal. E agora, pra colocar o botão, então, eu contei aqui desse lado, ó. Um gominho, 2, 3, 4, e coloquei no meio do gominho, ó. Bem no meio. Então, conta 4, ó. 1, 2, 3, 4. Se vocês quiserem deixar 5 ou 6, vocês também podem, ó. Olha, e já vai deixando assim eles bem alinhados aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E vou colocar o botão aqui, ó. Mesmo lugar do outro lado. Só que é na parte de baixo. Então, eu venho, meu dedo aqui, ó. Levanto essa parte aqui e vou colocar aqui. Bem aqui. Que eu tinha deixado um dedinho, né? Então, eu vou colocar o botão aqui. Aí, vou virar aqui, olha. E vou costurar o botão aqui.
Apertando bem, pessoal, pra gente não perder esse botãozinho, né? Que ele é muito lindo. Pelo menos aqui onde eu moro, esses botões são um pouquinho caros. Então, já dei aqui várias voltinhas, agora é só dar uns nós aqui pra não perder esse botão, né, gente? Já está, agora vamos cortar, então, essa linha. E a outra linha do comecinho, ó. E agora é só 1, 2, 3, 4, aqui no meio, ó. Deixa uma bordinha, né, pra não ficar muito na ponta. Bem aqui, ó. Esse buraquinho aqui, já aproveito esse buraquinho aqui, ó. E vou colocar meu botão mesmo aqui, ó. Vou fazendo a casinha dele, ó. Vai empurrando. Já está, olha. Olha que graça, gente. Lindo demais, né? E agora, eu tinha medido do outro lado 17 centímetros, pessoal. Daqui até aqui embaixo, né? Vou fazer a mesma coisa nesse, ó. Dezessete. Vai dar aqui, ó. Vamos só ver se ficou certo aqui do outro lado também, né? Vamos colocar assim. E vamos medindo, olha. Tá vendo que ficou certinho, pessoal, ó? 17 aqui, né? A partir daqui, a gente vai começar a colocar o nosso cordão. Então, eu vou só esticar bem ele. Vou colocar um marcador aqui também, pessoal, pra ficar mais fácil, pra vocês entenderem bem. Marco aqui. E agora é só abrir ele bem, né? Que a gente quer que ele fique bem retinho, né? Então, eu pego aqui, olha. Vou abrir bem. Aqui é a metade, ó. Então, vou colocar mais aqui, pessoal, tá vendo? Não vou colocar aqui pra não ficar depois feio, ó. Já tá marcado aqui, ó. Não precisa nem ficar segurando aqui, porque já tá marcado. Então, agora eu venho aqui. Mais aqui, ó, no buraquinho de dentro, senão depois vai ficar todo largo, né? Assim, no buraquinho de dentro é mais bonito, né? Então, eu puxo, olha. Vou puxando até chegar aqui na metade, ó. Já chegou na metade. Agora, eu já tiro esse marcador. E vou colocar aqui na mesma direção, que é aqui, ó. Tá vendo? Eu tinha o marcador bem aqui, né? Agora, do outro lado, ó. Pego esse outro lado e vou vir aqui por dentro, ó. Por dentro, tá vendo, gente? A gente vai colocando sempre de dentro pra fora, ó. Eu aproveito esse carocinho aqui, esse nozinho que eu fiz, que dá pra entrar mais fácil, ó. Agora, eu vou abrindo. E vou deixando assim um espaço aqui no meio, ó. Coloquei dos dois lados por dentro, né? E a minha marcação tava mesmo aqui, ó. A metade dele, né? Então, tá certinho, ó. Agora, eu vou deixando assim a mesma distância que eu deixei no de baixo. Só que depois a gente vai soltar, né, pessoal? De acordo com o nosso corpo. E agora, muito fácil, gente. Olha que fácil que vai ser, ó. Vamos contar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Só pra ficar igualzinho, ó. Vamos fazer todos assim, que daí não precisa nem medir com a trena nem nada, ó. Agora, pego esse lado daqui, ó, que vou cruzar pra cá, né? Então, já peguei aqui esse lado, ó. E vou colocar aqui nesse buraquinho, que é a minha medida. Que assim, vocês não precisam nem medir com a trena, nem medir centímetros, nem nada, pessoal. Vai puxando. Já está, ó. Vou deixando aqui a mesma largura do de baixo, né? Agora, pega esse lado daqui, passo ele pra cá, né? Agora, vamos contar aqui 5 também, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou colocar mesmo aqui, ó. Então, é esse lado daqui. Vou passar pra cá, né? E ponho aqui, ó. Não muito na ponta, coloca mais pra dentro, ó.
para poder ficar bonito, senão depois vai ficar esgarçando, né, gente? Puxo. Já está, ó, tá formando aqui já o nosso desenhozinho, né, ó. Tá vendo? Agora, vamos daqui pra cá, ó. Então, é 1, 2, 3, 4, 5. Mesmo aqui, gente. Pego aqui esse lado e vou pra cá. E puxo. Agora, vamos com esse pra cá. E vamos contar aqui 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Mesmo aqui. Então, vai um pouquinho pra dentro. E coloca aqui, do lado de dentro, ó. Empurra. E puxa. E vai dando uma ajeitadinha aqui, pessoal, pra ele ficando reto, ó. Agora, vamos para esse lado, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou soltar um pouquinho para ficar igual, né? A parte de baixo. Agora, passo pra cá. E vou contar 5 aqui desse lado também, né? 1, 2, 3, 4, 5. Vem por dentro. E puxo. E assim vamos vindo, pessoal. Quando chegar aqui, eu mostro pra vocês como que a gente faz, tá bem? Então, agora, pessoal, já vou amarrar aqui na ponta, tanto aqui quanto aqui. Já posso tirar aqui o marcador. Mas se pra vocês não bater certo, pessoal, porque aqui eu contei mais ou menos, né? Contei pra ver quantos que eu fazia, pra depois ficar certinho até terminar aqui. Mas se vocês não tiverem essa paciência, vocês podem amarrar aqui mesmo, ó. Né? Mas eu vou amarrar aqui até o final, ó. Venho aqui e faço aqui meu buraquinho também pra amarrar ele bem aqui embaixo, ó. Pego do outro lado, passo pra cá. E passo, né? E agora, desse lado pra cá, bem aqui na pontinha também. Eu fui contando mais ou menos, pessoal. Ou senão, vocês medem os centímetros e vão colocando aqui os marcadorzinhos, que fica mais fácil pra vocês, tá bem? Olha que lindo que ficou, pessoal. Super, super, super lindo, né? Agora, o nozinho, eu vou fazer ele um pouco longe, ó. Ó, deixo assim, mas depois eu vou vestir ele no corpo e se precisar soltar, daí eu solto mais. E agora eu vou fazer aqui um laço, né? Faço aqui o laço. E aí, pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui, pra quem não tem o cordão e preferir fazer assim, olha. Também fica maravilhoso. Eu fiz aqui só com um fiozinho, eu fiz a correntinha. Mas se vocês quiserem que fique bem grosso pra dar esse mesmo efeito aqui, colocam 3 fios de linha. Então, pessoal, eu vou colocar 2 fios, olha, e faço com uma agulha bem grossa. Mas vocês podem colocar 2, 3, 4, se quiserem deixar assim um efeito bem grossinho igual esse aqui, olha. Vocês fazem até mais, com 4, 5, depende da grossura da linha de vocês. Então, vamos fazer aqui a correntinha, pessoal, olha. É só ir fazendo uma correntinha bem comprida. Faz uma correntinha de 2 metros, do jeito que eu fiz, pessoal. Tá bem? Olha, aqui ela tá grossinha, olha, ficou bom também, ó.
ficou na mesma espessura do cordão, ficou até um pouquinho mais grossa, né? Então, olha, vai fazendo aqui uma correntinha bem grande de 2 metros, gente. E depois vocês vão colocar. E depois, se ficar um pouquinho grande, vocês desmancham, faz os nozinhos nas pontas do mesmo jeito. E depois, a gente arremata aquelas linhazinhas que ficaram nas pontas. Eu já vou mostrar pra vocês como que a gente faz. Olha, vai ficar lindo também, gente. Fiz aqui um bem comprido. E agora, essa linhazinha que fica aqui na ponta, ó. Aí, vocês arrematam a linha, a do começo, vocês já podem arrematar a do começo. A do final, vocês deixam, se for preciso, vocês desmancham um pouquinho. Tá bem, gente? Olha, daí faz assim. E aí, vai passando a linha assim, olha, a agulha com a linha. E vai dando aqui um nozinho também, pessoal, ó, pra essa linha ficar bonitinha, não ficar desmanchando depois. Tá vendo, ó? Vai passando ela assim, vai dando os nozinhos. Dá um nozinho aqui também. E aí, já pode cortar essa linha. E vamos fazer aqui o nó também, pessoal, ó. Do mesmo jeito que eu fiz o nozinho lá do outro lado, vocês fazem também aqui. Só vou passar assim a linha pra cima pra gente cortar, ó. E aqui, olha, faz o nozinho na mesma, aqui na ponta, então, ó. Pode deixar o nozinho bem aqui na ponta. Ou mais em cima, do jeito que vocês preferirem, ó. Acho que na pontinha fica bonitinho, né? Olha. E aí, essa aqui é a parte do começo, né? Daí, vocês vão colocando, deixa ele assim ao meio, que nem eu mostrei, olha. Não faz ainda o nozinho desse outro lado, ou se quiser já faz o nozinho também, pra ficar mais fácil, né? Mas só que depois, se for preciso, pode desmanchar, né, gente? Então, deixa aqui uma partezinha. Mas faz o nozinho só pra ficar mais fácil de passar, porque quando a gente faz com o nozinho... Mas não corta essa linha ainda, deixa essa linha aqui, faz o nozinho assim, pra ficar mais fácil de passar nos buraquinhos. Vocês viram que eu ia empurrando com o nozinho e dava super certo, ó. Aí, vocês sabem que esse lado aqui, vocês podem desmanchar ainda, se for preciso. E esse lado aqui já tá certo. Então, dobra ela ao meio assim. E puxa e começa daqui, né? Assim, né? E aí, vocês têm que medir o braço de vocês pra saber o tanto que vocês têm que deixar. Mas se vocês preferirem, pode deixar também mais cavado, gente, mais embaixo. Então, gente, tá super, super lindo, já terminado. E agora eu vou vestir no corpo pra ver como que tá. Se tá tudo certinho, né? Então, esse é o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza que vocês gostaram desse lindo colete. Maravilhoso, né? Vão usando aí a criatividade de vocês, pessoal, para fazer um colete lindo como esse aqui, tá bem? Só vou medir, então, para vocês aqui o total que ficou, olha. Sem esticar muito, pessoal, estiquei só um pouquinho aqui, assim, deu 38, ó. Daqui até aqui, 38, né? E de comprimento, também deu 38, pessoal, ó. 38. Mas isso é porque eu quis fazer ele quadradinho, pra ficar 2 quadrados iguais. Mas aí, vocês fazem o comprimento que vocês quiserem, né? Mais compridinho. Não tem problema nenhum, só pra medir aqui pra vocês, tá bem? E aí, pessoal, eu ia falar também, se vocês preferirem costurar... Do lado, né? Aí, vocês fazem um pouquinho maior. Na hora que vocês estão fazendo aqui as carreiras, continuam fazendo mais um pouco. Aqui em cima faz igual, né? E depois aqui costura do lado, né? Já tem vídeos no canal mostrando também costurado do lado, tá bem, gente? Se vocês preferirem costurar. E se vocês gostaram, gente, deixem um like, se inscrevam no canal, deixem os comentários, compartilhem, que isso tudo ajuda o canal a crescer, tá bem, gente? E obrigada a todos vocês que ficaram aqui até o finalzinho. Um beijinho muito grande e fiquem com Deus até os próximos vídeos, gente. No próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês, até vou mostrar aqui, pessoal, o ponto mágico, pessoal, olha. Olha que graça que fica. Um boleirinho nesse ponto. Super, super, super bonito. Eu vou mostrar pra vocês no próximo vídeo, tá bem, gente? Um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijinhos!